Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente estudou o conceito de processos e vimos uma das principais tarefas que o sistema operacional faz, que é o escalonamento de processos para que a gente consiga ter a CPU sendo utilizada por diferentes processos por um determinado intervalo de tempo. Nessa aula a gente vai estar vendo o problema de sincronização entre diferentes processos e vamos ver formas como a gente consegue estar implementando a sincronização nas nossas aplicações. A gente precisa sincronizar a execução dos processos quando a gente tem uma região crítica, ou seja, é um pedaço do programa que vai ser acessado por mais de um processo e esse processo ele vai estar alterando alguma estrutura de dados, escrevendo alguma estrutura de dados. Então a gente tem que garantir nessa região crítica que somente um desses processos ele consiga estar escrevendo por vez. E assim a gente consiga manter o nosso programa consistente. Se a gente permite que vários processos alterem a mesma estrutura de dados ao mesmo tempo, a gente não sabe quem vai ser o processo mais rápido que vai atualizar por último. E como nossas aplicações elas rodam sequencialmente, a gente precisa seguir as alterações de forma sequencial, seguindo alguma ordem. O problema da região crítica ele é caracterizado quando temos vários processos concorrentes que vão acessar dados compartilhados. E dentre essas operações que podem ser feitas com as estruturas compartilhadas, tem a operação de escrita, onde a gente sempre tem que garantir que as escritas ocorrem de forma sequencial. E nesse cenário a gente tem a condição de corrida, ou seja, a gente vai ter vários processos acessando esses dados compartilhados e o resultado da execução desses processos vai depender do sistema operacional, porque em determinado momento o sistema operacional ele pode parar um processo e permitir outro. Numa outra execução pode ser que o sistema operacional não pare nenhum processo e ele deixe rodar na ordem que os processos foram criados. E aí existem vários tipos de situações como que a gente manipula essas estruturas compartilhadas. Então para isso a gente precisa ter uma forma de sincronização para garantir que o acesso às estruturas compartilhadas ocorram em ordem, que a manipulação de uma estrutura compartilhada, principalmente a atualização dessas estruturas, ocorram de forma sequencial. Então aqui a gente vai estar vendo o problema clássico de sincronização, que é até o modelo de programação paralela, que é o modelo do produtor-consumidor. Aqui a gente vai ter duas aplicações rodando em processos diferentes ou threads diferentes, onde a thread produtora ela vai querer sempre estar escrevendo e atualizando um buffer compartilhado. A gente pode imaginar aqui um vetor de elementos. Então, o produtor ele sempre vai querer incluir elementos nesse vetor, enquanto a thread consumidora ou o processo consumidor ele vai estar querendo consumir os dados desse buffer compartilhado. Ele vai querer ler o dado ou retirar o dado desse buffer para utilizar. Então aqui a gente vai ter um esquema de como funcionaria essas duas funções de produtor-consumidor. Então aqui no produtor a gente vai ter aqui um loop infinito, e aí o que o produtor ele vai fazer? Ele vai primeiro verificar se esse buffer que ele vai querer incluir um novo elemento, se ele tem espaço vazio para a gente conseguir inserir esse elemento. Então aqui, se a variável count, que ela indica quantos elementos vai ter nesse vetor compartilhado, por igual ao tamanho do vetor, esse buffer size, então significa que o vetor está cheio, então não tem como o produtor agir aqui. Ele não tem como criar um novo elemento. Então aqui, nesse while, ele vai ficar rodando infinitamente enquanto a quantidade de elementos for igual ao máximo, enquanto o buffer estiver cheio. Então nesse momento significa que o consumidor ele tem que rodar para ele retirar elementos desse buffer, para ele consumir esses elementos e, consequentemente, diminuir, decrementar a variável count. Se em algum momento esse count for menor que o buffer size ou diferente, então ele vai sair desse laço e aí o produtor, o que ele vai fazer? Ele vai inserir um novo elemento, ele vai construir aqui esse next producer, ou seja, vai produzir alguma coisa e vai salvar no buffer compartilhado, que é a nossa variável buffer. E o índice que ele vai estar utilizando, a variável índice, é esse índice in. Então, sempre quando um produtor ele for incluir um elemento no buffer compartilhado, ele vai incrementar esse índice do produtor, o índice in. Então, aqui a gente tem esse incremento, né? Vamos colocar o in vai receber um in mais 1. E como pode ser uma
fila circular, um array circular, a gente sempre pega o módulo do tamanho do vetor, sempre pega o resto do tamanho do vetor. E aí, no final, a gente precisa atualizar a informação do count agora. Como a gente incluiu um novo elemento, a gente vai ter esse count mais. Então, isso aqui seria a parte do produtor. Agora, vamos ver o que o consumidor ele faria. Então, o consumidor vai rodar aqui infinitamente. E aí, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ter que identificar se o array ele tem algum elemento. Então, se o array estiver vazio, esse buffer estiver vazio, não tem o que ele fazer. Não tem um elemento para ele consumir. Então, se um count ele for igual a 0, ele vai ficar aqui no loop infinito, esperando o produtor inserir um elemento nesse buffer. Depois que o produtor incluiu algum elemento, esse count é maior que 0. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá o buffer e vai ler esse elemento que foi produzido. E o índice do consumidor, a gente vai estar utilizando esse índice out. É o que vai sair do buffer. O produtor é o índice in, é o que vai entrar no buffer. E aí, depois que ele consumiu o elemento do buffer, ele vai atualizar o índice, né, usando aqui a operação de out mais 1, também pegando o resto com o buffer size, e no final ele vai decrementar o contador de elementos desse buffer compartilhado, usando aqui o count menos. Então aqui reparem, pessoal, que nesse tipo de aplicação, nesse problema do produtor consumidor, a gente vai ter algumas variáveis compartilhadas. A primeira vai ser o buffer, onde os dois vão estar acessando o mesmo buffer, um sempre vai escrever, outro sempre vai ler. E a segunda variável compartilhada é esse count. Então, o count, o produtor vai querer somar e o consumidor vai querer subtrair. Só que esse count, ele é uma linha de comando usando uma linguagem de alto nível. Quando a gente compila o programa e gera a linguagem de máquina, a linguagem de assembly, esse count ele vai ser um conjunto de instruções. E essas instruções não necessariamente vão estar executando de forma sequencial.